Nosso assunto é mídia externa. Para falar do tema, eu recebo aqui no estúdio Marcelo Bosani, que é diretor comercial da Eletromídia. Tudo bom, Marcelo? Tudo certo, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, contar um pouquinho, falar um pouquinho da Eletromídia, falar um pouquinho da nossa mídia, para o povo entender um pouco mais, né? Aliás, primeira pergunta é, que tipo de serviço vocês oferecem? Como é que funciona o trabalho de vocês aqui na Baixada? Então, a Eletromídia hoje é o maior grupo, se falando em termos de comunicação, nosso mercado que a gente atua, né? A mídia exterior, seria a mídia digital out of home, né? A mídia fora de casa, ou seja, a TV fora de casa. É o que a gente está aqui levando a informação de outra maneira. A gente tem mais de 120 parceiros de conteúdo, NetGeo, Discovery, SPN, parceiros de conteúdo local também. Então a gente leva informação a esse consumidor de diversos veículos, né? De diversos outros veículos. A gente é um veículo que traz notícia de outros veículos, né? E mantendo esse consumidor informado dentro da nossa rede. Está presente em edifícios corporativos, edifícios residenciais, clínicas, academias, hotéis, ou seja, uma série, shoppings, né? Você pega aqui em Santos, Praia Mar e Miramar. Praia Mar, a gente fez um circuito de comunicação muito bacana. Então, o que a gente procura é cercar esse consumidor no dia a dia dele, né? Cercar a jornada, que a gente fala, desde que ele sai de casa, ele percorrendo todos esses ambientes, né? Então, a tela de vocês é aquela que você está lá na sala de espera do médico, né? Às vezes está no salão, está no shopping, a tela de vocês trazendo Exatamente, o que a gente busca é cercar esse consumidor no dia a dia dele, né? Agora, as redes sociais hoje são grandes formadoras de opinião. Sim. Como é que faz para conectar a pessoa que está na rede social com o trabalho de vocês? Existe uma mescla? Como é que funciona isso? Cara, por acaso, ontem a gente estava falando de Eletromídia Ads, né? Então, a compra segmentada usando as redes sociais também. Então, o que a gente fala assim, a audiência, eu falo assim, a gente hoje tem uma gama enorme de veículos de comunicação. A gente fala assim, a gente está numa televisão, você tem rádio, você tem jornal, você tem N veículos. E, lógico, a internet hoje é o veículo número 1 em penetração no mercado. E a mídia exterior, por pesquisa, né? A mídia exterior ocupou o segundo lugar nisso. E eles têm uma forte ligação, né? Tanto as redes sociais e outra. A pessoa vê alguma coisa numa tela da Eletromídia, direciona, ela vai buscar isso numa rede social. Então a gente tem essa interação em métrica para venda para o nosso cliente, como também para falar com esse consumidor final, né? Então existe um direcionamento, vamos dizer assim. Então até uma marcação do @ alguma coisa ali no painel. Sempre tem, é lógico, né? Eles estão, por exemplo, o Facebook, Google são anunciantes da Eletromídia. E como é que funciona esse tipo de divulgação? Ele tem poder, então, de trazer esse pessoal para dentro do site, para dentro de uma rede social? Cara, eu falo assim, tem diversos tipos de... Eu falo assim, muito do que quando a gente fala o consumidor, você tem que olhar para ele e falar, ó, essa é a mensagem que eu quero passar para ti. Então, se você faz com que essa mensagem que está sendo vista, ela seja direcionada para uma rede social, ela seja direcionada para um site... Por exemplo, tem vou citar um case rápido de uma campanha que a Renault fez há um tempo atrás, que é assim, um case muito marcante para a gente. Você imagina assim, o nosso comercial, nossa notícia, são 10 segundos sem áudio. Então, assim, tem que pegar a pessoa, olhar a imagem e tem que entender. Então, o que é a agência de publicidade na época? Né? Eu falo, o Américo daqui a pouco está entrando aí, a gente fala de publicidade, e mostrava assim a cena de um carro andando, ele parava em cima de uma linha do trem, mostrava a cena do trem vindo, destruindo o carro, destruiu o carro, daqui a pouco mostrava um carro subindo um prédio, o carro sozinho lá e se jogava do prédio e se destruía. E sempre no final de cada um desses, eles fizeram vários filmes, não colocava a marca da Renault, absolutamente nada, e falava www.meucarrosematou.com. Cara, duvido que o cara não ia chegar e olhar e falar, que é isso? É verdade. Aí quando o cara digitava lá www.meucarrosematou.com, cara, direcionava para um hot site dentro do site da Renault, escrevia, quando você abria o site, os carros estão se matando porque chegou um novo Renault Sandero, na época do lançamento do Sandero. Que incrível. Então, assim, foi uma estratégia muito interessante. E o que é legal, hoje a Eletromídia, por ela ser um veículo online, qualquer tipo de campanha que você tenha métricas, temperatura, distância, seja o que for, você consegue fazer material linkando a isso. Por exemplo, um cara que uma Nivea da vida que vende um protetor solar. O cara coloca lá, faz uma moça vestida com várias roupas,
Tá calor, use o protetor X. Então, cara, dá para brincar muito com isso, né? Olha que bacana. Agora, em relação à mídia de informação, vamos dizer assim, são 10 segundos de informação que passa? Você falou 10 isso, é isso? segundos São 10 fracionados segundos? São durante 10 todo o segundos. dia. E quem faz esse tipo de corte? São vocês ou já Não, vem pronto? na verdade, assim, como eu falei, a gente tem esses 120 parceiros de conteúdo, eles mandam notícia cheia, aí tem uma curadoria na Eletromídia em São Paulo, eles enxugam essa notícia para os 10 segundos e distribuem ela na rede durante toda a programação. Então elas também fazem um pouco, que nem para o ambiente comercial, tem voltado num tipo a mais de notícia, para o residencial um outro, então eles procuram realmente falar com aquele público. Que nem, por exemplo, você está falando de um prédio residencial, você tem desde a criança como um idoso, Certo. uma pessoa da maior idade, e a gente tem que falar exatamente o perfil, o tipo de notícia segmentado para esse público, né? Poxa, bacana, Marcelo. Vocês estão há quanto tempo no mercado? Aqui, em geral, assim, houve uma série de mudanças na empresa, ela foi comprada. Aqui em Santos a gente está há 14 anos, né? 14 anos de Santos. Por favor, naquela câmera, por favor, fala as redes sociais da Eletromídia. Procura Eletromídia Litoral, que acaba achando a gente. Será um prazer, qualquer dúvida, a gente está lá para esclarecer. Perfeito, Marcelão. Tiago, agradeço. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, viu? Obrigado. Isso aí foi Marcelo Bosani aqui no nosso quadro de entrevistas. E para rever a entrevista do Marcelo, daqui a pouquinho, disponível lá no YouTube. Acesse youtube.com/TV Cultura Litoral.